Estou aqui chamando algumas pessoas para vir junto nesta live. Para logo começar, falando sobre a resistência à mudança e a deslealdade feliz, né? E o que eu venho conversando aqui nessas lives é sobre o quanto ficamos emaranhados no destino dos nossos familiares, que talvez se perderam, né? E porque foram esquecidos ou excluídos de nossa família. É sobre isso que se trata, né? Essa conversa de hoje. E o nosso sofrimento, ele gira em torno de que a gente sempre quer algo diferente daquilo que é. Né? Então a gente está sempre lutando, travando luta com aquilo que a vida nos entrega. Esse estudo fala sobre o assentimento com a vida, que é o nosso caminho de liberação por mais, que é aquilo que vai nos conduzir para uma vida mais leve e que muitas vezes a gente, apegado ao sofrimento, a gente se perde, né? A gente fica agarrado na dor e transforma essa dor num grande sofrimento. Então, todas as vezes que a gente quer mudar o que é, né? Que a gente quer fazer algo diferente do que está acontecendo, e a gente quer buscar alternativas do nosso jeito, né, sem ter que mudar nada, então a gente vai ficar sempre estagnado no mesmo lugar. Então a gente precisa, né, caminhar para ir abandonando esses lugares, essas posições antigas, né? Essas posições antigas que até hoje não nos levaram a lugar algum. Né? E a gente quer buscar ajuda muitas vezes, a gente quer, bom dia Sinara, a gente quer buscar ajuda muitas vezes, a gente vai buscar terapia, mas a gente quer que essa ajuda seja do jeito que a gente quer, né? Então a gente acha que a gente vai ficar bem forte, bem seguro, quando as coisas acontecerem do nosso jeito. Né? Então, bom dia, Berê. Quando as coisas acontecerem do nosso jeito, ou o relacionamento for perfeito, ou quando lá no outro dia, lá numa outra situação, a gente está sempre protelando esse movimento de entrega à vida. Né? Então, as constelações falam que, né, que quando a gente consegue amar os nossos pais com aquilo que eles podem ser, com aquilo que eles puderam nos entregar, a gente começa a nos sentir bem, né? A gente começa a compreender que a vida não nos entrega nada mais, nada menos do que aquilo que a gente precisa, né? E a gente vai se tornando mais amoroso com a nossa caminhada, né? E mais gentil, né? A gente precisa ir tornando o nosso coração mais gentil, né? Mais gentil com aquilo que a gente sente, né? Com aquilo que o outro traz como demanda e que muitas vezes a gente não compreende e a gente quer que o outro se transforme, mas a gente não dá conta nem de ter a gentileza com a gente mesmo e a gente acaba levando essa não gentileza que a gente não tem com a gente para outras pessoas também, né? A gente tem uma urgência, um senso de urgência, um senso de pressa, né? E o Bert Hellinger coloca, né, numa frase dele que é um tanto enigmática, né? Que sofrer é muito mais fácil do que agir. Então isso parece lógico, né? E parece que não precisaria ser desta forma. Então, a maioria das pessoas, elas se agarram ao sofrimento sem tentar, ao menos, né,
buscar alternativas diferentes, né, para sair daquele caminho estreito que é de uma estreiteza emocional, né, mental, né, de querer que as coisas aconteçam sem que ela saia dos pontos de vista dela, né, ou tenha que mudar um comportamento, né, e isso é uma fantasia do ser humano, né, eu esperar que as coisas aconteçam do jeito que eu gostaria que fosse, mas muitas vezes eu não estou disposta a abrir mão da minha maneira de pensar, do meu comportamento, né? E assim eu continuo experimentando mais do mesmo, né? Então, quando eu permito, né, essa gentileza com aquilo que ainda me dói, quando eu permito que a vida ainda venha me entregando situações que eu estou sendo desafiada e eu vou dando um outro olhar para isso, eu vou tornando o meu caminho mais sereno, porque eu vou abrindo um espaço de compreensão. Eu vou caminhando em direção àquilo que me faz bem, né? E que pode me levar para uma alegria maior. A gente precisa ir soltando essas cargas, né, de uma forma amorosa. Não é simplesmente queimar, escrever tudo num papel e queimar com raiva. Não tipo, eu arranco isso aqui de dentro de mim e eu não quero ver. Não é desta forma que a gente se libera dos nossos emaranhados, ao menos dentro dessa filosofia sistêmica. Por isso que isso é um caminho e é um processo, né? Então, nada é mais perigoso para o nosso ego do que ele ser violado, do que tirar ele das expectativas infantis que ele tem. Isso fere, ele fere, né? Ele não quer que isso aconteça, ele não quer que mexam, né, naquilo que ele conquistou como correto para ele seguir na vida, né? Então, e é exatamente isso que ele precisa, né? A Cabala nos ensina que se a gente só der conta de olhar para o nosso ego, muitas curas já começam a acontecer, né? Porque a gente começa a reconhecer algumas coisas que ele faz, sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, né? Nos trazendo alertas, né, dos perigos corriqueiros que ele já conhece e que a gente continua apegado a eles como uma forma de nos paralisar. Então, em muitas ocasiões, né, a maior queixa das pessoas é que elas querem voltar, né, ao antigo modo que elas viveram, a antiga família que elas tiveram, às vezes antes de uma separação. Elas ficaram tão paradas naquele tempo, né, daquela separação, né, nossa, elas viveram momentos tão bons lá e até hoje elas estão vivendo lá, né, até hoje elas estão vivendo lá, ou naquele tempo que elas viveram com a família delas, né, de alguma forma que aquilo foi tão bom, foi uma experiência tão boa e que talvez elas não estão conseguindo experienciar isso na vida e elas vivem aquele sonho infantil ainda, né? Nossa, eu queria voltar naquele tempo, eu queria voltar naquele tempo de quando eu tinha 15 anos, eu queria voltar naquele tempo antes da pandemia, eu queria voltar naquele tempo que eu agia com força, que eu tinha energia, né, para lidar de diferentes formas com as situações que se apresentam. Que hoje me parece que eu estou mais cansada. Hoje me parece que eu não estou dando conta de lidar com a demanda que a vida me entrega, né? Então, a gente vive, né, nesse contexto, nessa vida de achar que está num outro lugar, de achar que está lá no passado, que a gente pode ir lá, né, e fazer e viver aquela experiência de novo. E a gente não consegue viver. A gente consegue ir lá e resgatar a força
que a gente pode, que é nos entregue todos os dias, e a gente pegar essa força e trazer para o agora e fazer de uma outra forma, né? Porque não tem como a gente mudar o que aconteceu, mas tem como a gente ir lá e olhar com gentileza, né? E com amorosidade para tudo que foi possível àqueles que chegaram antes nos entregar, né? Então, uma ferida, ela é uma ferida, mas a gente não pode tornar ela muito maior do que ela já é. A gente não pode se agarrar nela como se ela fosse o pilar central da nossa vida, né? Porque talvez quando a gente faz esse movimento, a gente faça com que a frase do Bert faça todo sentido, né? Que é muito mais fácil sofrer do que agir, né? Porque quando a gente se apega ao sofrimento, neste momento a gente está sendo muito mais leal, né? E a gente tem medo de se tornar desleal ao nosso sistema familiar, né? Então a gente retrocede em enfrentar a realidade e a gente fica apegado àquele sentimento, né? Com medo dessa deslealdade, né? Então, à medida que a gente sofre, que a gente se arrisca nesse sofrimento, a gente consegue se sentir mais próximo e mais leal, né? Então, a quem, né? Por quem a gente faz isso? Então, a gente fica mais leal às nossas tramas familiares, né? Aos pesares das nossas famílias, né? Aos nossos entes queridos. E é essa lealdade, né, que dificulta a nossa mudança, né, e o desaparecimento dessa dor. A quem a gente está sendo leal? Então, aqui eu trago a imagem, né, da nossa mãe, e que a gente possa, né, dizer para ela: mãe, eu como você, eu não me permito ter um relacionamento que me faça bem, né? Eu continuo travando guerras por você e por outras mulheres. Ou melhor, eu continuo leal às feridas da minha infância, né? E eu faço a minha vida girar, mãe, em torno disso. E assim eu continuo dizendo aos meus pais que eles estavam certos no que fizeram comigo e que me fizeram sofrer. Então, esta é a minha vingança, de eu não conseguir ir além na vida, né? As nossas identidades, elas são construídas em torno de tramas como essas, de lealdades, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente experienciou, né? E essas tramas como um todo, elas vão forjando o nosso ego, elas vão nos fazendo acreditar que tudo aquilo ali é uma verdade e que muitas vezes não tem solução, né? Então, às vezes a gente experiencia isso como essa dor como uma verdade única na nossa vida, né? Então, é quando a gente passa a fazer da dor o sofrimento, né? A gente acha que quanto mais a gente se parece com aquilo que aconteceu dentro do nosso sistema familiar, mais a gente pertence. E o nosso maior medo é de não pertencer, é de perder esse senso comunitário, né? E porque isso é muito mais forte do que nós. Então, às vezes essas lealdades, elas são expressas de maneira muito sutis, né? Muito sutis. Então, por exemplo, um homem, né, que viu o pai assumindo uma figura autoritária, né, com a mãe, ele não se dá conta depois, né, que quando ele se torna adulto, ele vai repetir essa mesma experiência com a sua esposa, né? Ele vai fazer do mesmo jeito que o pai agiu com a mãe,
ele vai estar agindo com a esposa. E essa esposa também está lá emaranhada com essas questões, né, daquilo que viu, né, dentro do relacionamento do pai e da mãe. Ela foi buscar esse homem que está mostrando para ela também as dificuldades que tinha lá. Então, dentro das constelações a gente fala disso, da boa e da má consciência. A boa consciência é quando eu fico fazendo tudo por lealdade, né? Eu não me sinto à vontade para fazer diferente. Eu me sinto muito culpada, eu me sinto muito solitária. Uma família onde todas as mulheres, né, ficaram naquele casamento que parecia difícil aos olhos de quem via, mas elas sustentaram aquele casamento. E eu tô aqui hoje casado com uma pessoa e eu não tenho força para seguir nessa relação. E eu olho para aquelas mulheres e eu tenho que prosseguir aqui. Eu não tenho força para sair disso aqui, mas eu quero sair. E quando eu dou passo para sair, algo maior, eu sou tomada por uma culpa muito grande. Eu sou tomada por uma culpa muito grande, né? E não tem como a gente ir fazer algo diferente do nosso sistema familiar sem a gente se sentir culpada. Não existe essa possibilidade, né? Porque todas as vezes que a gente for fazer esse movimento do diferente, a gente vai se sentir esquisita e a nossa tendência é olhar para trás e a gente querer, né, repetir aquele mesmo padrão. Então, a vida vai sempre nos entregar algo parecido sempre, e se não maior, né? Porque a gente não aprende. Então, eu quero saber se está fazendo sentido para você que está aqui me ouvindo, né? O João Garriga fala que o nosso sistema familiar ele é como um palácio, né? Que tem diversos quartos, tem suítes, né? E tem quartos que estão com a porta trancada, tem quartos que estão com as portas abertas, tem uns que a gente pode entrar, respirar e sentir alívio, tem outros que a gente vai sentir muito tédio, tem outros que a gente vai sentir muito luto, muita solidão e tem outros que não podemos entrar, né? Então, tem quartos que tem cheiro de suicídio, né? Tem quartos que cheiram a guerra, tem quartos que tem muita dor, né? E tem quartos de alívio, né? Que são ventilados, mas a gente olha, na maioria das vezes, para aqueles que a gente não consegue entrar e para aqueles que a gente não consegue, que tem algo velado lá dentro, né? Então, tem quartos que dizem assim que é melhor não entrar, fique fora, nem olhe para esse quarto. Então, quando algo fica mal resolvido dentro do sistema familiar, algum descendente vai ser escolhido para olhar para aquela situação, né, para trazer luz a algo que está gritando, que está pedindo para ser visto, né? Então, dentro dos nossos sistemas familiares, houve muitas situações vergonhosas, houve muitas ruínas, né? Houve muitas pessoas que se envolveram com jogos, com vícios, e essa dor ela é uma realidade em todo o sistema familiar. Então, na maioria das vezes, a gente está aqui na vida julgando as pessoas, né, por algo que já aconteceu dentro do nosso sistema familiar. Então, a gente vai ser convidado, né, de alguma forma a se deparar com essas realidades. Por quê? Porque a gente está aqui para ir buscando um equilíbrio para o nosso sistema. A gente está a serviço desse sistema familiar, né? Em qual área da vida você está sendo convidado, né, a se deparar com essas dores, né? Se a gente está a serviço aqui
desse tema familiar, pensa aí, com quem você está se relacionando, como está o seu relacionamento. Pensa aí qual é a profissão que você escolheu, né? Pensa aí aonde a vida está te machucando, como que está a sua saúde, né? Pensa como está a sua relação com o dinheiro. É um contexto e que é para todos, né? Então é melhor às vezes a gente não olhar para isso ou para as pessoas que passaram por isso, né? Porque o que a gente vai olhar pode nos devastar, né? Mas a gente está nessa tentativa de buscar proteção, né? E a gente quer se proteger das coisas que foram excluídas dentro do nosso coração. E para onde que a gente precisa caminhar, né? Para onde a gente precisa caminhar, aonde o nosso olhar repousa. Aonde o nosso olhar repousa. Então, alguns pais e avós tentam nos proteger, né? Tentam proteger seus descendentes e escondendo, né? Aquilo de vergonhoso, aquilo de difícil, né? Tentando esconder as humilhações que sofreram. Os pais, na maioria das vezes, hoje principalmente, cada geração está querendo entregar algo muito melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes está querendo passar um mundo encantado. E ali adiante a gente vai se deparar que esse mundo ele não é esse encanto todo, né? Aquilo que a gente não olha, a gente vai deixar para que alguém possa olhar para aquilo, né? A gente vai deixar para um filho, a gente vai olhar para um descendente, né? Então, com isso, aquilo que a gente não olha, aquilo que os nossos pais não quiseram que a gente soubesse em relação à história deles, foram portas que foram fechadas do emocional, né? E talvez hoje a gente tenha portas fechadas do emocional, né? Principalmente quando a gente está aqui na vida querendo ser forte demais, né? Então a gente tem que cuidar para a gente não se tornar emocionalmente mortos, né? De não dar conta de olhar para as nossas emoções e de não compreender aquilo que o outro traz como uma dor, como um comportamento onde ele está demonstrando que ele está sendo leal a algo, né? Ele está sendo leal a algo. Então, os nossos pais, muitas vezes, além de sofrerem traumas em silêncios, e que muitas vezes esses traumas, esses segredos, trazem problemas de fala na família, né? De crianças que não conseguem desenvolver a fala, de pessoas que nascem mudas muitas vezes, de pessoas muito quietas, de pessoas que ficam muito embotadas dentro de si mesmo, que não gostam da convivência de outras pessoas, né? Eles procuram nos proteger, né? Mas alguém vai representar. Então, muitas vezes o desejo desses ancestrais é que essas páginas fossem viradas, né? Para que ninguém se agarrasse nelas. Mas os descendentes, eles vão olhar para aquilo que falta. Eles vão olhar para aquilo que falta, para aquilo que não foi visto, né? Assim, a gente, quando criança, olhou para aquilo que nossos pais não queriam que fosse visto. Os nossos filhos estão olhando para nós com aquilo que a gente não quer muitas vezes que eles enxerguem. E essa é a vida, né? Essa é a vida. Então, a gente precisa abrir esse amor genuíno, né? De ir olhando para aquilo que nos dói, de mostrar as nossas vulnerabilidades, né? De buscar ajuda, né? Quando a gente precisa, né? De ser mais
real com aquilo que a vida nos entrega, né? E não deixar que as coisas fiquem escondidas, nos sobrecarregando, vivendo de forma vitimista, né? E a gente precisa parar de sucumbir, né? A essas proibições e ao comando dessa coisa, não olhe para isso, né? Na vida não existe dor. Então, como que a gente vai passar isso para os nossos filhos, protegendo-os demais? Não tem como a gente enganar por muito tempo, porque do portão para fora, a vida não vai ser o pai e a mãe que a gente gostaria que fosse ou que os nossos filhos gostariam de encontrar. E aí, por isso, hoje, as gerações estão tão enfraquecidas e tão inseguras, né? E quando a gente ainda tá querendo mostrar este mundo sem dor, este mundo que, nossa, não, né? Eu tô sorrindo aqui, mas eu tô moída por dentro, eu continuo sendo leal, né? Preso às lealdades, né? Que os meus familiares não deram conta e que eu também não estou dando conta de olhar, né? Então, quando a gente sente que a gente está ligado a essas tramas e demandas da nossa rede de afetos, né? A gente precisa ir buscar um refresco, né? A gente precisa ir buscando essa brisa fresca que pode trazendo um alento de quanto mais a gente olha para a nossa história, de quanto mais a gente consegue ir refrescando os quartos do nosso pensamento, né? E buscar olhar para a nossa dor, para os nossos contextos, né? Para a nossa responsabilidade diante daquilo que a vida está nos entregando, e eu paro de lutar com aquilo que eu gostaria que fosse, né? Porque aquilo que a gente não pode mudar contra. O que a gente pode mudar é o como eu vou reagir diante daquilo que está sendo entregue. Então, a gente pode ser desleal, sim, ao nosso sistema, mas a gente precisa saber fazer esse movimento de deslealdade, né? A gente precisa se colocar olhando para a grandeza de todos os que chegaram antes, né? E a gente precisa se colocar como pequeno diante deles ali e conseguir tomar aquilo de bom que eles puderam nos entregar, aquilo de ruim que eles nos mostraram, aquilo de difícil que o nosso pai e a nossa mãe entregou, já foi o difícil, né? Aquilo que a gente não concorda, naquilo que o nosso pai nos mostrou, ele está dizendo, não façam igual a mim. Ele já está mostrando. Então, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar. Então, é dessa forma, né, que a gente vai buscando, adotando essa atitude de explorar um pouco mais, né, a história que nos compõe. E olhando para todo esse contexto e dando um lugar, né, um lugar de respeito dentro do nosso coração, né? A nossa coluna pode ir se tornando mais ereta na vida, né? Porque senão a gente vai se tornando muito pesado, muito dolorido ainda. Para a gente ir para uma feliz deslealdade, a gente precisa ir dizendo este sim a tudo como foi, né? Eu tenho que compreender que muitas vezes um irmão meu vai estar a serviço da vida de uma forma diferente daquilo que eu estou vivenciando. Eu tenho que saber que o meu pai ele estava a serviço de algo
pelo sistema dele. A minha mãe também estava a serviço de algo pelo sistema dela. E eu posso olhar para tudo isso com muito respeito, né? Sem querer violar e julgar aquilo que eles vivenciaram, né? Assim a gente pode olhar para a nossa vida, né? Eu paro de idealizar como a vida tem que ser. E eu vou dando um lugar de compreender, de assentir a vida como é, com tudo o que ela está custando para nós no momento, com tudo que ela está entregando. E dizer isso às vezes parece fácil, né? Mas a gente sabe que não é. Mas cada sim que eu posso ir dando no meu dia a dia, né? No meu contexto diário, nessa janela de um dia que eu tenho, neste momento que a vida está me entregando agora, né? A gente vai se liberando, a gente vai saindo deste pertencimento dolorido, né? E a gente pode ir olhando para trás e fazendo algo com tudo isso. Então, a gente precisa dar um significado melhor para a nossa vida, né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer os filhos sofredores, né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer que os filhos fiquem agarrados, né, nas suas dores, né? Então a gente precisa respeitosamente dizer para eles que a gente honra, né, tudo aquilo que eles puderam nos entregar do jeito que foi. Então eu digo para minha mãe: você é você, eu sou eu. Eu digo para o meu pai: você é você e eu sou eu. E eu não posso carregar aquilo que você trouxe com você, né? Eu até tentei, pai e mãe, até hoje, carregar algo por você, mas eu não dou conta. É pesado para mim, né? É pesado carregar a dor dos meus irmãos, é pesado carregar a dor dos relacionamentos, né? Então, é nesse lugar de pequeno que a gente pode ir entregando, né? Deixando com eles. E é isso que eles querem. Eles querem que a vida deles não seja em vão. Nós queremos que todo o nosso desenvolver aqui na vida não seja em vão para os nossos filhos. Porque cada um de nós sabe, né, o sapato que a gente calça, os movimentos que a gente está fazendo até agora aqui, né, para a gente poder seguir para a vida, né, ainda meio torto, né, ainda sem saber muita coisa, ainda tendo que aprender muitas coisas, e imagina que tristeza, né, tu olhar para teus filhos, saber que tu já fez um caminho um pouco melhor, né, tu tá buscando situações melhores, tá buscando fazer algo diferente, né, e os teus filhos ainda vêm ali com tanta dor ainda. É bem desafiador para quem é pai e mãe. E quem aqui, sendo pai e mãe, ainda não vê isso nos próprios filhos, né? Mas esses filhos também vão ser visitados, né? Para ir se deparando com a realidade que eles precisam enxergar por conta deles também. Porque a gente não vai poder estar sempre na condução da vida deles e do destino deles. E aí a gente pode dizer para um filho que a gente sente muito por a gente não ter sido o pai perfeito para eles também, né? A gente não dá conta de ser esse pai, essa mãe perfeito, né? Então a gente pode liberar eles, né? E dizer para eles que deixe com a gente o que é da gente e que eles olhem para aquilo que faz sentido na vida deles, né? Que faz sentido na vida deles. Não fiquem olhando para trás, querendo se apegar no sofrimento, né? Mas os filhos vão fazer esse movimento quando a gente vai olhando para trás e a gente vai conseguindo também ir se liberando cada vez mais
um pouquinho mais daquilo que a gente ainda traz, né, de forma dolorida dentro da gente, né? A vida, ela vem e ela traz esses contextos, a gente passa por inúmeras situações que a gente não gostaria de passar, né? Mas a gente vai ter que passar, né? E tá tudo certo, né? Então a gente precisa se colocar frente às situações com aquilo que mais inteiro que a gente pode ser naquele momento, né? E não entrar na luta com aquilo que a vida está nos entregando, né? Então, quando a gente desiste de algumas coisas, né? A gente começa a abrir mais os nossos olhos, né? As nossas feridas vão sendo mais expostas e a gente vai olhando para elas e vai dando um sim. E com essas feridas mais expostas, né? E porque quando a gente começa a expor as nossas feridas também, a gente não precisa contar para os outros que a nossa vida é uma perfeição, que, nossa, é super de boa, né? Eu tá na minha pele, não é. É super de boa tu tá na tua pele, eu sei que não é. Mas a gente também não precisa chegar sempre contando, né, que a gente está carregando dores. A gente pode ir abrindo os nossos olhos, né, saindo dessa dureza e ir contando quem é o nosso pai e a nossa mãe, né? E aonde eu chego, eu posso ir contando quem é o meu pai e quem é minha mãe, né? Porque eu venho fazendo esse trabalho com eles todos os dias da minha vida, né? Então, em vez da gente ter os nossos, né, no sofrimento, que a gente possa tê-los em alta conta, né? De sentir eles no nosso profundo, né? E resgatando aquilo de melhor que eles tiveram, porque eles tiveram as partes boas deles também. Eles tiveram força, eles tiveram momentos de alegria, eles tiveram algo de muito bom para nos deixar, né? E daí a gente pode se perguntar, né? Quando que a gente pode fazer isso? E esse quando é aqui e agora, né? É aqui e agora com o que eu tenho. Como, né? É eu dizendo sim para aquilo que a vida está me entregando agora. Uma certeza a gente pode ter aqui e agora. Nós já recebemos muito. Nós recebemos muito e a gente precisa fazer algo de bom com isso. Então, é isso que a vida requer de nós, né? Que a gente faça algo de bom com aquilo que ela nos entrega. Faz sentido aí para vocês o que eu falei aqui? Esse é o caminho do assentimento, né? Essa é a gente começar a andar na deslealdade feliz. De eu ter que muitas vezes dizer não ao meu pai e à minha mãe. Eu dizer não aos destinos difíceis, né? Mas com respeito. Não é querendo arrancar, não, eu não quero isso aqui na minha vida. Quando eu digo eu não quero, eu já embarquei na repetição. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos que estiveram aqui, que muitas pessoas entram e saem e tá tudo certo, né? Eu agradeço muito e vamos seguir, né? Obrigado, Beri. Obrigado, Jô. Obrigado, Inês. Obrigado a todas as pessoas que passaram aqui e a todos que vão ouvir depois, né? Semana que vem eu vou trazer como tema encarando a realidade de frente, né? Pra gente ir tomando essa postura, né? E chegando nessa postura de buscar cada vez mais solução.
né? Que é isso que toca para o nosso adulto. Então, um feliz e abençoado final de semana e tudo de bom a cada um de vocês. Obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.